watch CNN, I watch Fox, I watch CBS, and in this case, there's a lot of things not being said. This is just the essential nature of Chinese communism. Chinese communism is evil. Every person it harms is directly attributable to the Chinese Communist Party. Uma das primeiras organizações da maçonaria na América foi a Quest, que foi formado em algum momento entre 1625 e 1675. Benjamin Franklin era um membro e um maçom autoproclamado, assim como vários maçons contribuíram significativamente na Revolução Americana. A grande loja foi estabelecida em 1717, mas os primeiros registros sobreviventes são das lojas da Filadélfia e de Nova York da década de 1930. A maçonaria se espalhou na América principalmente por meio das suas lojas militares e em 1775 tinha um grande domínio sobre a nobreza e os oficiais, incluindo George Washington. Interessante essa forma de começar a maçonaria sempre agregando os militares. Gozado, a maioria dos militares no Brasil são maçons também, né? Gozado, isso é interessante, é um ponto aqui interessante. Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Eu vos falo que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 66 da besta. Bom, esse vídeo aqui eu vou falar pouco. Eu vou deixar uma matéria com o Dr. Sandro. Ele faz em seu canal essas análises. Ele é advogado e jurista. Então eu vou deixar aqui a matéria dele. Mas antes de eu deixar, eu quero deixar uma pequena palavra, a qual eu tenho mostrado para vocês e que você tem que entender que o governo da besta é um governo político, certo? É um governo que envolve força militar, força política e força religiosa. O governo político será um governo religioso, um governo político e militar. E eu vou deixar para vocês um pedaço do vídeo aí, num filme, sobre o que eles falam no filme lá. Tem uma mensagem subliminar na quinta onda, o qual eles dizem que os exércitos são eles. Eles quem? A besta. Então o governo do anticristo é militar, político e religioso, ok? E tem essa mensagem subliminar que eu vou deixar para vocês aí. Tá legal. E os caras lá fora que estavam atirando na gente? São humanos. Por que o exército mandaria a gente matar outros humanos? Porque o exército, a Resnick, o Vosch, eles são os outros.
This is Jacob Stanton. Nolan Armed Forces Deep Reserve. If you can hear me, please respond. E como somos jovens, acharam que poderiam nos manipular para fazermos o trabalho sujo. Não estamos combatendo a quinta onda. Nós somos a quinta onda. Meu Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês sobre isso, que as pessoas que estavam lá fazendo protesto, sendo manipulados como gado, eles acabaram fazendo o quê? Acabaram deixando se envolver com aquela ação dos, segundo eles, terrorismo. Então eles foram enquadrados como terroristas quando invadiram lá o Congresso, quebraram, e vocês sabem as cenas que estão aí. Mas tem muita coisa oculta, tanto que estão tentando levantar a CPMI para desvendar todas as coisas que foram, digamos assim, implantadas ou distorcidas para que viesse ter, né? Lembre-se que eu sempre estou ensinando que eles trazem o caos, né, pela ordem, ou a ordem pelo caos. Então se provoca o caos e daí trazem a ordem. E quando traz a ordem, eles trazem o quê? Para o bem melhor teu, para o bem melhor da população, para o bem não sei do que, para o bem. Então eles colocam leis, e essas leis elas vão amarrando a sociedade. Essas leis vão para o bem teu, então você fica preso, para o bem teu você fica em casa, para o bem teu faça isto ou aquilo, para o bem teu, para o bem da população. Então eles criam leis, e essas leis começam a amarrar a população e tirar a liberdade. É assim que estão implantando, mas é para o bem teu. Então você sabe o que aconteceu na pandemia. Para o bem teu, isso te leva a você até preso. Para o bem do comum, para o bem da população. Então aquela pessoa falou algo, vai ser presa. Aquela pessoa fez algo que não é grave o suficiente para isso acontecer, eles colocam uma lei de ditadura, entendeu? Então é para o bem. Tal pessoa falou algo, vai ser criminalizado. Fez algo que às vezes, ou muitas das vezes, nem está enquadrado para uma prisão, mas não, é para o bem da população, então você vai ser preso. E isso é o modo operante das novas leis do anticristo. Ele mudará os tempos e a lei, como está escrito lá em Daniel. O anticristo, que é um governo político, ele vai mudar os tempos e as leis, e está sendo mudado. Então nesse vídeo que eu estou falando para vocês, lembre-se quando as pessoas, principalmente um monte de evangélico, ou daqueles que dizem ser protestante, as igrejas estavam lá protestando, estavam na porta dos quartéis, e eles tinham os militares como seus anjos da guarda. A maioria da população até tinha então o exército como o protetor da ordem, o protetor da Constituição brasileira. Mas vocês lembram que eu sempre falo nos meus vídeos que quem manda no mundo é o Deus Mamon, é o Deus do dinheiro, é o dinheiro que manda. A palavra de Deus diz que os juízes, eles aceitam suborno. A palavra de Deus diz que a justiça dos homens, reflita, pense. A palavra de Deus diz, e eu torno refrisar, falar, repetir. A palavra diz que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Entendeu? Então é o que está acontecendo. Então a população fez aqueles protestos. Foram presas mais de 1000 pessoas. Que estão sendo... tem muitos que estão presos aí lá. Por si, foram enquadrados no artigo de terrorismo. Não tiveram suas prévias defesas, como diz a lei, como diz a Constituição. Então, quer dizer, o demônio crasse já foi. E está chegando o demônio de verdade, para tomar posição e sentar no trono e dizer: eu sou Deus. Tá? Falso profeta, o anticristo. Então, a corrupção chegou agora até mesmo lá nos quartéis.
A justiça do mundo inteiro foi implantada no sentido de Deus permitiu que chegasse ao poder do quê? Dos tais dos iluminados. A maçonaria é um braço, né, que abrange tudo isso. E tem maçons falando que eles têm que chegar ao poder, intermédio das cadeiras de vereador, prefeito, governador, e ia chegar até lá no Senado. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Com o que a maçonaria... Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo. É assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora! Vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. No mundo profano, entendeu? Então é isso que aconteceu e está acontecendo, e isso vai se intensificar. Por quê? Porque eles têm que chegar ao poder. O grande arquiteto, o grande Deus Baphomet, Lúcifer, o anticristo, enfim, eles vão receber o poder. Por um tempo, mas vão. Entendeu? E o exército, que era para defender a população, hoje, segundo a matéria do Dr. Sandro, eles já se corromperam. Os generais, os poderosos, já foram escolhidos a dedo pelo Barba. Já foi combinado, já teve reunião, tudo certinho, e já estão revelando o que aconteceu. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal. Vamos entender o seguinte: o que aconteceu com os militares, como que o Lula conseguiu manter o controle de todos os militares. A gente vai fazer uma retrospectiva nesse vídeo para poder entender um pouco mais tudo que está acontecendo. Mas vamos lá. Ontem eu trouxe um vídeo onde os militares, os generais do exército, chegaram a receber 300 mil reais cada, desde que o Lula assumiu. Mas tem que ter um comandante. E esse comandante? Por que ele está acatando, assim, inclusive o desmonte do poder do exército, a retirada dos militares do governo? Por que ele está aceitando isso? Vamos entender nesse vídeo? Bora começar com a nossa retrospectiva, ok? Vamos lá. Poder 360. Isso aqui foi de logo depois das eleições, onde Lula derrotou Bolsonaro nas urnas. Essa matéria do Poder 360. Manifestantes pedem intervenção militar em frente ao QZ do Exército. O que aconteceu? Em especial, os apoiadores de Bolsonaro foram para as ruas manifestarem-se na frente dos QZs do Exército e pediram a intervenção militar. Artigo 142, intervenção militar, dentre outras pautas nesse gênero. Os militares não cumpriram, os militares não apoiaram. E aí, os apoiadores de Bolsonaro chamaram os militares de covardes. Inclusive, nos atos do dia 8 de janeiro, tiveram vídeos, cenas aí de muitas pessoas chamando militares de covardes. Inclusive, as redes sociais dos militares foram muito atacadas e chamaram eles de militares, de ter entregue o Brasil, de ter vendido ao Brasil. Tá, mas a gente precisa entender um pouco mais. O que hoje está acontecendo com os militares? Essa matéria da Carta Capital, tá? E só para deixar claro, essa matéria do Estado de Minas, essa do Poder 360. Essa da Carta Capital. Desbolsonarização. Governo Lula
dispensa nova leva de militares. Carta Capital, que é um jornal de total esquerda, né, extrema esquerda. Ao todo, já foram 63 militares que prestavam serviço à Previdência afastados nos últimos dias. Lula jogou todos os militares para fora do governo, fez um limpa. E os militares, tá tudo bem, aceitaram. Outra matéria do jornal Estadão. Governo, Lula, articula uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que obriga o militar a se aposentar para disputar a eleição ou assumir qualquer tipo de ministério. Se essa PEC do Lula for aprovada, acabou qualquer atuação de militar em eleições. Acabou a vida política de qualquer militar. Esse é o intuito de Lula. E continuam os militares calados. Pois é. Os generais receberam até 300 mil cada. E o comandante do exército? Vamos analisar a Folha de São Paulo? General recebe 770 mil após assumir o comando do exército. Pois é, o Dutra, tá? O Tomás Paiva, perdão. Indenizações pecuniárias e ajuda de custo de 304 mil elevaram o ganho de Tomás Paiva. Repasses seguem lei, diz Força. Ou seja, depois que ele assumiu, o Lula já deu 770 mil, quase 1 milhão de fevereiro, março e abril. 770 mil para o general Tomás Paiva. Diário do Centro do Mundo, de extrema esquerda, confirma isso. Comandante do Exército recebeu 770 mil após assumir o cargo. O comandante do Exército, o general Tomás Paiva, recebeu 770 mil em fevereiro e março, só 2 meses, a título de ajuda de custos e indenizações pecuniárias por não tirar férias. Paiva assumiu o cargo após o presidente Lula, do PT, demitir general Júlio César Arruda, com informações da Folha de São Paulo. Pois é, parece que foi lucrativo, né? Todo esse recurso ter saído dos cofres públicos para o bolso do comandante do Exército. Pois é. Então, se você tem dúvidas do porquê que o Exército hoje é petista, não tenha mais não. Você tem noção de quantos milhões de reais foram gastos para isso? Mas quem pagou essa conta, trouxa, foi você. Eu. Se a gente faria o que foi treinado pra fazer, matar os outros. Não, matar os sobreviventes, cara. Matar os sobreviventes. Tá legal. E os caras lá fora que estavam atirando na gente? São humanos. Por que o exército mandaria a gente matar outros humanos? Porque o exército, a Resnick, o Vosch, eles são os outros. Porque o exército não era para proteger o povo, a população, para manter a ordem, para cuidar da Constituição, o guardião da Constituição é o exército para manter a ordem, mas o Supremo. Não é assim? Só que agora, o que aconteceu? O Supremo só julga causa a favor dos esquerdistas. Os conservadores estão sendo perseguidos, estão sendo presos. De um fato isolado de anos atrás, eles pegam e fazem ela reviver, dão vida a essa matéria, como estão dando agora para a matéria do Sérgio Moro, de uma coisa que ele falou brincando, com fundo de verdade, mas falou brincando lá na festa junina há um ano atrás, reviveram ela e estão querendo botar ele na cadeia. Como eu disse, inversão de valores, o que era verdade virou mentira, o que é mentira virou verdade. E aqueles que deviam zelar pela Constituição, que é o Supremo Tribunal do Brasil, já sabem. Está atuando como está na Escritura. Trapo de imundícia. O exército se vendeu para o Deus Mamon. Eu quero que vocês assistam a matéria aí. É o Dr. Sandro falando sobre onde que está o problema. O que causou esse problema dos generais se vender. O Deus Mamon, o dinheiro comprou eles e agora eles estão do lado do Barba. Estão do lado errado. Mas isso, irmão, não vai mudar, vai se prosseguir. Porque o governo do anticristo vai ser amparado
pelos exércitos do mundo inteiro. A força bélica, o poder militar que vai sustentar o anticristo no trono. Tem países que não vão aceitar o governo do anticristo, eles vão ser forçados. Vai haver tretas, não pode falar G. Então eu vou falar que vai haver tretas no mundo todo, e esses países vão ser derrotados e o governo do anticristo vai prosperar. Todos vão ter que se dobrar diante do governo do anticristo. Tá vendo um conflito entre, você tá sabendo aí, você tá vendo nos jornais, o negócio da Ucrânia, da Rússia, o urso branco, as marionetes da aliança, as 7 cabeças do dragão. 7 cabeças são 7 países do dragão, que é aquele que prega tudo contra Deus. Tá entendendo? Então tá acontecendo isso. Já tá tudo certinho, tá tudo preparado. Como você até sempre fala assim, as luzes estão acesas. Só falta a craquete bater. Gravando. Os holofortes já estão acesos, os atores estão todos prontos. Então a qualquer momento pode acontecer de vir o reino do anticristo. O espírito do anticristo já reina. Há muito anticristo que já se levantou. A própria palavra diz isso, né? Como é que fala? As miniaturas, os exemplos de anticristo já vieram. E agora ele está, como disse, já foi gerado. Só falta agora ele se acender da terra e querer o trono. Entendeu? Então os exércitos da democracia, que era para proteger o povo, você pode ver quando eles colocam lá toque de recolher, toque não sei do que, tem uns artigos lá que eles colocam, e se você não obedecer, vai bala de borracha, cacetete, canhão de água, prisões e até ceifado vidas são para defender aquele governo daquele país. Imagine agora quando chegar a ascensão do governo do anticristo, que vai ser uma ordem, um toque de se recolher no mundo todo e ter que obedecer o governo do anticristo. Vão ser colocados artigos e leis que as pessoas vão ser presas. Podem protestar. Vai protestar e serão abatidos. E diz que o governo do anticristo vai prosperar. Está escrito, tá? Ele vai prosperar em tudo que fizer. Ele vai vencer os santos, os cristãos. Está lá na palavra, está lá no Apocalipse. Ele vai colocar no paredão, nas guilhotinas. Tanto que lá no Apocalipse revela aqueles que foram decapitados, que estão debaixo do trono do Senhor, que foram degolados pelo anticristo, pelo governo 66.
Irmão, eu estou pregando para você que escatologia, volta de Jesus, o fim dos tempos, eu estou falando da palavra de Deus. Ainda é possível de ouvir isso? Ainda é. As palavras que eu falei para você são verdadeiras e fiéis. Só que o sistema não quer que fale mais sobre terceira G, sobre as pandemias, sobre o que está acontecendo na face da terra, todos esses, né, digamos assim, os flagelos de Deus. Você não pode falar. O que está acontecendo aí é sobre a vida social no Brasil, os ataques que estão acontecendo sobre as entidades do governo, ataques contra os próprios policiais, escolas, enfim, o que você está vendo aí, tudo que você está vendo, eles não querem que fale. Porque está vindo o terror, está vindo coisas terríveis, e eles querem então apagar, que as pessoas não saibam disso. Mas isso você tem que saber que está vindo da parte do Senhor e Deus está permitindo que isso aconteça, irmão. Porque as escrituras vão se cumprir, queira você ou não. Eles lá, a elite, os tais dos iluminados, sabem disso. Eles sabem que está vindo lá grande estrela ou grandes meteoros que vão cair sobre a terra. Eles sabem sobre o aquecimento, mas fala que é a mãe natureza, mas não é Deus. Eles sabem que o mundo está prestes a ser eliminado, tanto que mandam e colocam em filmes e mensagens subliminares. E intermédio de todo esse caos que está vindo da parte de Deus, da mão de Deus, eles colocam a parte deles ainda, para tentar controlar a população, com uma nova ordem. Eles falam que falar em nova ordem mundial é teoria da conspiração, mas você vê o Bill Clinton falando, você vê até agora recentemente o Joe Biden falando sobre tem que ter uma nova ordem. Então como que é teoria da conspiração? Se passa abertamente a unificação da Europa, lá tem várias cabeças e um só que manda, tem o presidente de todos ali, entendeu? Então é evidente, está o tempo todo nos jornais, nas mídias, mas eles dizem não. Quando você fala sobre a unificação de uma só moeda, e está na palavra que vai haver só uma moeda, um só governo, está na agenda 2030 da ONU, tudo o que eles querem fazer, aplicar imortalidade, tirar os alimentos dos santos, do povo que Deus criou para o seu povo, os alimentos, colocar tudo comidas artificiais, vegetarianas, vão proibir o casamento. Tá no filme lá também, do Sylvester Stallone lá. Você vai lá, veja lá. Já é proibido comer carne lá no filme de 1993, O Demolidor. Tem mensagem subliminar lá. É proibido comer carne. É proibido casar. É proibido um monte de coisa. Para o bem da população. Falou palavrão? É multado. Mas falou palavrão contra o governo, contra o sistema, é multado. Mas quando se faz toda a vontade do sistema, não tem problema. Então, tá nos filmes, tá lá, assista o filme O Demolidor. Eles proíbem o casamento, proíbem comer carne. E tudo isso aí é a agenda 2030 de quem? Da ONU. Vejam os vídeos aí, eu vou deixar mais um vídeo para vocês da comida feita só de vegetal. E tá ainda tá lá no encarte do alimento, Agenda 2030 da ONU. Tô aqui no Big agora, ó, e aqui as carnes já falsas. Frango falso e carne falsa. E almôndega falsa, vou mostrar pra você. Ó, carne moída vegetal. A revolução da carne moída de plantas com textura e gosto de carne. Olha, parece carne, tem gosto de carne, mas não é carne. E olha aqui que bonitinho. Agenda 2030 da ONU, ó, para eliminar a carne, ó, versão 2030. Carne moída falsa. Vou mostrar para vocês agora que é almôndega falsa. Almôndega falsa, que não é de carne. Carne de hambúrguer falsa, inclusive defumado. Ó. E o mais interessante também, frango falso. Proteína vegetal, sabor frango. Olha isso. Cubos de frango, incrível cubo de frango 100% vegetal. Ou seja, tem gosto de frango, parece frango, mas não é frango. Devagarinho tá entrando a carne falsificada. Ó, outra. Pernil desfiado, 100% vegetal. Falso.
proteína vegetal, sabor pernil suíno. Olha só para onde a gente está caminhando. Entendeu? Só está aumentando aqui a quantidade, ó. É a Agenda 2030 da ONU. Eles são tão caros de pau que eles já botam aqui, ó, versão 2030. Até 2030 a gente só vai comer isso aqui. Não vai existir mais carne de boi. E como que isso é teoria da conspiração? Está diante dos nossos olhos. As carnes feitas em laboratório. Carnes falsas. É teoria da conspiração? São realidades. Mas o Senhor fala na sua palavra: faz sair esse povo aí, que eu criei para me glorificar. Faz sair eles, porque tem ouvidos e não conseguem perceber e nem ouvir a verdade. Tem olhos e não conseguem enxergar. Está na palavra. Faz sair esse povo que eu criei para me glorificar, para me exaltar. Para que vejam, escutem e vejam, ouçam. É por isso que eu estou aqui. Como diz que eles iam zombar quando nós falássemos do fim do mundo, quando nós falássemos, ou quando os pregadores, o servo de Deus falasse do fim do mundo, que o mundo ia acabar, a palavra diz que zombariam. Aonde está a volta de Cristo? É assim que fazem. É assim que estão fazendo. Onde está a volta? Porque todos os flagelos que estão acontecendo e vão acontecer com maior intensidade, eu digo para vocês, eles não dizem que vem de Deus. Nunca vão aceitar que vem da mão do Criador. Eles vão dizer: não, isso é do aquecimento, isso é da natureza. Mas está vindo, está acontecendo, para que os homens saibam que Deus está no controle de tudo e de todos. Nada está escondido dos olhos do Senhor. Em breve Jesus voltará. Amém? Fique com os vídeos aí, irmãos. Vou deixar a edição para vocês aí, a parte do Dr. Sandro Gonçalves, que traz essa matéria, mostrando que os exércitos, principalmente o exército brasileiro, as forças armadas do Brasil, eles se venderam para o Deus Mamon. Eu sempre soube, porque tem um vídeo do nosso irmão lá do canal Ciência de Verdade, o Afonso, fala que todas as instituições policiais, exércitos, eles vieram a se adequar segundo as ordens e leis da ONU, da nova ordem mundial. Eles mudaram todos os critérios eles mudaram e colocaram uma lei na nova ordem que todos os exércitos, todas as polícias têm que estar enquadrados dentro da ordem. Senão serão cerceados, serão até mesmo atacados se saírem fora daquilo que está dentro da lei da ONU, dentro da nova ordem. É claro que hoje não está bem unificado ainda todos os países, porque está em construção, está sendo gerado, vai nascer, está prestes a nascer essa nova ordem para todos os países, e aquele que não aceitar vai ser eliminado, vai ser invadido, vai ser restringido, como você vê. Eu até falo que, na verdade, os países não são mais livres. Eles têm um comando que vem lá da Europa, dos Estados Unidos. Eles não podem comprar e nem vender se não estiver adequado nas leis lá da nova ordem. Se não cumprir todos os ritos da nova ordem, países não podem comprar, não podem vender, não podem exportar nem importar. Isso já é a ordem mundial, isso já é a lei do anticristo. Só que ele vai vir lá dos governos, dos países. Ele vai vir agora para as famílias. Vai vir para os estados, para os municípios e daí para as famílias. O comprar e o vender da besta já existe. Entenda você que se o Brasil não tiver enquadrado nas leis da Europa, nas leis da aliança da OTAN, nas leis da ONU, nas leis do comércio, o Brasil não pode exportar e nem importar. Ó, só um exemplo. Por exemplo, o caso do combustível. Quando sobe lá, tem que subir aqui. Tem que obedecer. Subiu lá, tem que subir aqui. O barril de petróleo lá nos Estados Unidos foi para $100, estava 50, foi para 100. Aqui tá normal, tá beleza? Não. Pode subir. Estava 50, pode subir. Quem manda é eles. Se você não fazer isso, você se desliga. Daí você não pode comprar e nem vender, porque você está desobedecendo uma cláusula que está no contrato da nova ordem mundial.
do globalismo. Entendeu? Então é assim que funciona. Então a lei da besta do comprar e vender ela já existe. Quem tem o sinal tem o aval. Quem obedece a PL deles lá, o plano deles, tem um aval. Mas tem que estar enquadrado na lei lá das 7 cabeças do dragão, da União Europeia, o qual os Estados Unidos é a cabeça de tudo isso. Tem que obedecer. Se não obedecer, tem sanções e sanções e não sanções. Aquele país vai ficar neutro. Não pode comprar, não pode vender. E muitos dependem de muita coisa um do outro. Da globalização, dependem um do outro. O Brasil depende de muitas coisas. O Brasil é um país atrasado, tecnologicamente dizendo. Quase tudo vem de fora da parte de tecnologia. Então, meus irmãos, é assim que vai acontecer. Esse poder que já domina os países do mundo todo, pelo governo da besta, ele vai se transmitir agora para a sociedade em si. Como eu disse, ele vai vir para... Já está entre os países. Daí vai vir para o Estado, do Estado para os municípios, dos municípios para os bairros, e assim abrange toda a população de todo mundo. E vai ser implantado. O que está lá no alto escalão dos países vai vir para os reinos do domiciliar. Entendeu? É assim que vai acontecer. Então esteja preparado que daqui para diante está sendo acelerado essa ordem mundial e as coisas vão se intensificar e as leis vão ser abolidas, as leis boas que foram criadas. Vão só colocar a lei do anticristo, tudo aquilo que se opõe a Deus, tá bom? Então fique com os vídeos, assistam, compartilhe e nos ajude. Ainda que é tempo de compartilhar, de mostrar a verdade de Deus e não ficar com a esperança no homem, crendo no homem, crendo no exército. O exército do mundo todo é a mão forte que trará fogo e ceifará vidas sobre toda a população do mundo. Os exércitos do mundo, elas fazem parte da mão da besta, o qual vai ceifar milhares, milhões de vidas, intermédio da força militar, o qual são o exército do mundo todo que se dobrará e servirá o anticristo, sendo opositor a Deus. Amém? Se prepare, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. E até o próximo vídeo, se assim nosso Deus quiser. Do mundo.